Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou tentar responder uma pergunta que aparece com uma certa frequência aqui no canal. Se fosse para comprar um único aparelho sem limite de grana, né, sem nenhum limite financeiro, qual seria o aparelho da minha escolha? O qual eu escolheria entre tantos aparelhos aí disponíveis no mercado? Então hoje eu vou mostrar quais seriam os aparelhos que eu mais me interesso, né, na lista aí de 2022 e vou mostrar qual seria a minha escolha. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, para começar, até filmando a tela para facilitar, estes seriam os aparelhos escolhidos, tá? Sem limite de grana. Lembra que eu não tenho nem limite de grana nessa brincadeira, tá? Não é que eu estou fazendo isso. Não teria limite de dinheiro e não teria limite também de tamanho, de formato, de nada, tá? Então, aqui na minha lista ficaria o S22 Ultra, o Galaxy Z Fold 4, o Asus ROG Phone 6D Ultimate e o iPhone 14 Pro Max. Então vamos lá. iPhone 14 Pro Max, ele já de largada para mim, ele cai porque a Apple, imagina que seria meu único aparelho para tudo, para trabalho, para viagem, para tudo. Hoje, só deixando bem claro, por que eu uso iPhone e Android ao mesmo tempo? Porque, primeiro, eu também uso Mac e Apple Watch, então eles casam melhor com os acessórios, né? Os acessórios casam melhor e o computador com o iPhone. E escolhi o 14 Pro por conta do tamanho ser mais compacto, mais discreto. Mas não é este o problema. E imaginando um único aparelho, ele tem que ser versátil o suficiente para me atender em qualquer situação que eu tiver na rua ou numa viagem. Então, nesse ponto, para mim, o iPhone cai porque ele não tem uma USB tipo C que me permite ligar um computador. Ele não tem um modo desktop, que não que eu ache a melhor coisa do mundo, mas em muitos casos ajuda, em viagem ajuda, então é uma possibilidade legal. É perfeito? Não é perfeito, mas é bem legal e é útil, é bom saber que está lá essa possibilidade. Então, nessa, o iPhone já cai de largada. Pensando agora no Asus ROG 6D Ultimate, eu acho um baita de um aparelho, mas, na minha opinião, eu precisaria estar focado em game. Tá? Eu não posso ser um cara focado somente em produtividade e em fotografia, por exemplo, em gravação de vídeo tal, com um aparelho desse que ele privilegia o game, não privilegia a foto, o vídeo ou a produtividade, na minha opinião. Apesar de ser um baita de um aparelho, eu acho que ele tem essas limitações. Se amanhã eu tiver com foco em game, eu acho que ele derruba qualquer um dessa lista. Independente do preço, ele é a melhor escolha. Mas como o foco neste momento não é game, ele também sairia da lista. E aí sobra Galaxy Z Fold 4 e Galaxy S22 Ultra. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre esses dois modelos. Bom, pessoal, aqui somente para ilustrar, né, eu estou com o Galaxy S21 Ultra, não o 22 Ultra, tá? Mas é mais para mostrar aspecto de tela e alguns outros detalhes, por isso que ele está aqui. Vou até tirar a capinha para ficar mais legal de ver esse aparelho aí com toda a sua beleza aqui, todas as belíssimas câmeras aqui de uma maneira mais fácil, mais rápida, tá? Então vamos lá. Nessa briga aqui, o Galaxy Z Fold 4 eu considero o melhor celular que eu poderia imaginar para produtividade, tá? Eu ainda não tive coragem de comprar porque eu acho realmente o preço muito elevado e ainda tem um pouquinho, isso não sei, de repente se um dia eu comprar um ou se eu ganhar um, sei lá, se um dia alguém der uma empresa para fizer uma permuta tal e eu ficar com um aparelho desse, talvez eu mude um pouco o meu modo de ver, mas hoje, qual que é o meu ponto de vista? Eu não me incomodo com isso daqui, gente. Tem muita gente que se incomoda, para mim não faz a menor diferença. Quando você usa esse aparelho, você esquece disso aqui em pouquíssimo tempo e a tela é muito agradável. Ele substitui sim um tablet, não um iPad Pro de 12.9, né, gente? Mas ele substitui um iPad mini com tranquilidade, mesmo com a tela um pouquinho menor. Tenho usado para ler livros, tenho usado para jogar, assim,
a produtividade, a divisão das telas aqui para várias coisas diferentes realmente fica bem feitinha, você fica ali com uma tela de tamanho razoável de cada lado. Então assim, é um aparelho muito, muito, muito legal para o trabalho. O que pega aqui para mim? Nem é a gordura aqui, né? Nem é o tamanho dele, nem a espessura, tá, gente? O que pega para mim são as câmeras, o primeiro ponto, né? As câmeras não são tão completas, você não tem um zoom ótico de 10 vezes e um modo macro como você tem no Galaxy S21 Ultra ou S22 Ultra, né? Que é o que eu gostaria de levantar nesse vídeo. Então, no final das contas, tem dois pontos que me atrapalham um pouco nessa história. O primeiro, essa questão da durabilidade no longo prazo desta tela, tá? Isso é uma preocupação. Eu sei que pode não ser justa, eu tenho muito amigo usando há bastante tempo esse cara aqui, eu tenho alguns amigos editores que ganharam da Samsung, por exemplo, no ano passado, ou até no ano retrasado, o Fold, estão utilizando até hoje sem nenhum problema, sem nenhum defeito, tá? Então, eu acho que tem essa questão. Ele é mais durável do que parece, mas eu teria um pouquinho de receio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para mim, é sim a câmera. Eu prefiro a câmera da linha S21 Ultra ou S22 Ultra, por conta do zoom ótico de 10 vezes do modo macro. E, por fim, é aquela história, a usabilidade, para mim, não sei, às vezes eu acho que é legal, às vezes eu não acho que é legal, esse negócio de abrir e fechar a tela. Tudo bem que na rua você pode usar assim, mas eu acho que ele fica muito espesso, ele fica fechado assim, ele fica muito grosso, né? Ele fica pesado e grosso, e a tela não fica tão grande assim, óbvio, melhor do que do ano passado, do Fold 3, mas ainda assim eu acho que é uma tela estreitinha. E abrir isso aqui na rua não é a melhor, né? Nas grandes cidades aqui do Brasil não é a melhor coisa a se fazer. Não sou um cara desastrado, então não tenho preocupações com relação à queda desse aparelho, mas tenho sim preocupações com relação ao abre e fecha mesmo no longo prazo, como é que fica. Mas vamos dizer que eu tivesse superado esse problema. Tudo bem, na rua eu vou usar ele fechado, tranquilo, que dá para fazer, não é uma frescura que eu estou dizendo, tá? Mas ainda assim ele ficaria devendo câmera, na minha opinião. E aí, gente, eu sou obrigado, né, a cair neste aparelho aqui, tá? Eu estou usando ele só para ilustrar o vídeo, mas, na minha opinião, se não fosse problema, dinheiro, eu compraria um Galaxy S22 Ultra. Veja que naquela lista que eu mostrei para vocês, ele nem é o aparelho mais caro, se bobear ele é o mais barato. Mas por que eu compraria esse aparelho? Primeiro, tá? Eu estou mostrando só para ilustrar, mas vocês sabem que eu estou falando de outro modelo, tá? Primeiro, a caneta S Pen com todas as funções, não como essa daqui, que ela é mais limitada. Caneta S Pen com todas as funções dentro do aparelho, isso é fantástico. A caneta S Pen, só quem teve um aparelho assim sabe o quanto ela é útil. Você vai sair usando a caneta o dia inteiro? Não, mas é muito bom saber que quando você quiser ela tá lá. Então, primeira vantagem inigualável, é isso. No Z Fold, o que acontece? A caneta precisa ser comprada à parte, você precisa comprar esse kit aqui que eu mostrei para vocês, né, já em outros vídeos, você precisa comprar a capinha com a caneta, e então, poxa, é um custo a mais num aparelho que já é caro, sendo que o S22 Ultra já vem com a caneta dentro. Primeira bola dentro é essa. Segundo, por não ter partes móveis e ainda assim ter uma baita tela. Olha, aqui eu vou comparar as duas telas, porque essa tela aqui é praticamente a mesma tela do novo modelo, né? Do S22 Ultra, é uma tela grande. Claro, não é tão grande quanto a do Fold, mas é uma tela bem grande, bem confortável, dá para dividir em duas para você fazer várias coisas. Então, assim, é um aparelho que entrega uma tela legal, e aquela história, não tem esse fantasma da tela, né, das partes móveis, da tela dobrável, que a gente sabe que pode ser que dure bastante, dependendo do uso, como pode durar pouco, tá? Então,
não tem esse fantasma. Então, na minha opinião, é o aparelho mais robusto. Aí, vamos aqui ao principal ponto para mim, as câmeras, né, que eu já falei. Você ter uma câmera com 10 vezes, né, de zoom ótico, para mim é um diferencial que para o meu uso é uma vantagem incrível para você poder tirar foto em viagem, aonde você for. Então lembre-se, esse seria o meu único aparelho. Considerando um único aparelho, para que eu vou querer um zoom de 2, 3 vezes de um iPhone ou de 2, 3 vezes de um Fold, quando eu posso ter uma lente com zoom de 3 vezes ótico e uma segunda lente com zoom de 10 vezes ótico. Então isso aqui me traz muito mais possibilidades de uso. Aqui, USB tipo C, tem modo DeX, entendeu? Eu posso ligar qualquer acessório aqui, não vai ser como no iPhone, que eu não posso ler um SSD, eu não posso ligar um cartão de memória, eu não posso ligar um acessório qualquer aqui, ligar no monitor externo, entendeu? Então aqui é um aparelho que é, na minha opinião, robusto, é um aparelho completo, que já vem com a caneta dentro, é um aparelho que tem a câmera mais completa do mercado também, e tudo isso num pacote super robusto, sem peças móveis, e com preço que hoje está super bom. Então, se fosse para comprar um único aparelho, eu sinceramente, por esses motivos, eu iria no Galaxy S22 Ultra, mas assim, tranquilo, ou, né, agora já está na hora de esperar pelo S23 Ultra, que deve ser uma pequena atualização, né, vão lapidar ali alguma coisinha, fazer algum ajuste, mas muito parecido com o do ano passado, com um processador atualizado e tal, mas basicamente o mesmo aparelho. Então pegaria sim o S23 Ultra como único aparelho. Ah, mas você não gosta do iPhone e tal? Gente, eu gosto bastante do iPhone, mas o que eu falei para vocês, as possibilidades de uso e pensando que eu teria um único aparelho, aí eu ficaria com esse. Se fosse para ficar com dois aparelhos, aí a história é outra, como é o caso. Hoje eu ando com os dois aparelhos quando eu preciso, e aí tá tudo certo, ok. Aí quando eu preciso, puxa, preciso ler um SSD, preciso pegar algum arquivo em algum lugar, um cartão de memória, quero ligar um monitor externo, eu pego esse cara aqui. Ele é muito mais versátil do que o iPhone. Agora, no dia a dia, com exigências mais simples, o iPhone, né, não vou ligar num monitor externo, beleza, vou de iPhone, entendeu? Então assim, é diferente. Aqui eu ligo não somente no monitor externo, que muitas vezes eu consigo, não é segredo, dá para espelhar a tela do iPhone numa TV, tá? Só que aqui eu tenho como espelhar o modo DeX, é outra pegada, gente. Então, se fosse para ter um único aparelho, por incrível que muita, né, gente pode achar, por incrível que pareça, eu escolheria não somente o Android, mas eu escolheria o S22 Ultra ou o futuro S23 Ultra. Agora, se poxa, dinheiro fosse um ponto importante, eu escolheria um Motorola top de linha, que também tem um modo desktop, também tem uma qualidade geral muito boa, a câmera ficou um pouquinho abaixo, claro, a diferença de preço está aí, né, gente? Mas também teria um aparelho com processador super bala, né, super rápido, super bom, e conseguiria fazer praticamente tudo, né, ou tudo que eu faço com esse aparelho aqui. Então seria uma alternativa mais em conta, tá? Mas o aparelho de minha escolha seria um Android. Bom, pessoal, então é isso e que eu falei, né? A ideia é falar sobre versatilidade, né? Sobre possibilidades de uso. E aí é imbatível. Você ter um zoom ótico de 10 vezes sempre vai te dar mais possibilidades de uso. O modo macro, mais possibilidades de uso na câmera ainda. Um aparelho mais robusto, ele vai chegar mais longe, sabe? Então você começa com a caneta, que para mim é super legal, super importante. Eu até sinto falta de um aparelho com a caneta dentro dele, né? Essa temporada com S21 Ultra foi chato precisar sempre da capinha que vai a caneta para usar a caneta, ou levar a caneta dentro da mochila, porque não tem a caneta dentro. Então assim, acaba sendo um negócio que você usa até menos, um negócio super legal que você usa menos, por conta de não estar ali na tua mão, facinho de usar. Então é isso, a escolha seria o Android, o S22 ou 23 Ultra, e também agora gostaria de saber de vocês, se for para concentrar todo o trabalho em um único aparelho, qual aparelho celular seria? Tá bom? Então deixe aí nos comentários. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!